Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você acha que sua vida parou. Você não é um mieloma, você é uma pessoa que tem uma doença e que tem muitas outras questões para serem cuidadas. Eu tive a sorte de estar lá fazendo esse tratamento. Cara, você vai correr uma maratona. Eu me enxergo conseguindo cruzar a linha de chegada. Quando falamos em múltiplas chances para a vida, estamos falando de a pessoa se confronta com a morte e encontrou com você a vida. Gente, informação de qualidade muda tudo. Quando o assunto é saúde, inovação e diálogo entre médico e paciente podem trazer qualidade e múltiplas chances para a vida. Hoje, o nosso papo é sobre uma doença que muita gente ainda não conhece, mas que faz parte da vida de milhares de pessoas, o mieloma múltiplo. Eu conversei com grandes especialistas no assunto e tive o privilégio de conhecer histórias inspiradoras de pessoas que convivem com esse diagnóstico e que, com cuidado e ciência, encontraram caminhos para recomeçar. Doutora Vânia, eu queria que a senhora se apresentasse, além da medicina. A Vânia Hungria gosta de cuidar das pessoas. Quando eu terminei a faculdade, encontrei os pacientes com mieloma múltiplo e aí pronto, é isso que eu quero fazer. Mas era muito mais pela proximidade com o paciente, do cuidar, pela empatia. Porque isso foi em 1981, 2. O que a gente tinha de avanço nessa área? Nada. Porque em termos de tratamento específico para a doença, era muito pouco. A sobrevida era muito baixa desses pacientes. O que é o IMF Latin America e como foi essa sua trajetória até aqui? Comecei com o meu trabalho em mieloma depois do diagnóstico da minha mãe, há 27 anos atrás. E a gente teve muito medo, não tinha informação, não tinha esperança. Em 2004, eu me uni à doutora Vânia Hungria e juntas nós trouxemos a Fundação Internacional do Mieloma para a América Latina toda. Na verdade, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer da medula óssea e tem os plasmócitos. Tá. Nós não sabemos exatamente o motivo, a causa, mas esses plasmócitos começam a se proliferar. Essas células, elas têm uma capacidade de produzir substâncias que destroem o osso. E elas vão impedindo a produção das células da série vermelha. Então, os pacientes têm anemia. Eu sou Joel, tenho 63 anos de idade, adoro a minha vida. Eu corro, eu pedalo, eu pulo carnaval, eu componho música. Já fiz travessia no mar. Eu sou Eliana, sempre fui aquela que agitava, bagunceira. Aqui vinha o circo na cidade, minha mãe contava que eu queria ir embora. Posso dizer com certeza que eu sempre fui meio que a alegria da minha família. Me conhecem por Marilda, sempre pensando positivo. 3 filhas, 3 netos homens e uma neta mulher. Ter o diagnóstico correto do mieloma múltiplo é o primeiro grande passo para que o especialista indique o tratamento mais adequado. Vamos entender melhor esses desafios que você ou alguém próximo pode estar enfrentando? Mieloma é uma doença difícil de ser identificada, principalmente no começo. Ele pode ser confundido com outras coisas? Isso aí, o paciente começa a sentir dores. Vamos lá. Dores nas costas, quem não tem? Isso é um alerta muito importante, porque é muito frequente começar o quadro clínico com dores nas costas. Acho que foi o colchão, acho que foi o carro, acho que foi isso. Acho que é da idade. A primeira dor que eu senti foi na costela, do lado direito. E a dor era muito forte, eu fui no hospital. Fui medicada com anti-inflamatório e fui para casa. Só que a dor persistia. Só que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, estava entrando na menopausa. Tinha um término de um relacionamento, aquela fadiga que eu sentia, aquele cansaço, aquele desânimo, eu relacionei a tudo isso. Nos Estados Unidos, 35% dos pacientes eles descobrem o mieloma no exame de rotina. Mas no Brasil, 95% dos pacientes chegam no consultório quando recebem o diagnóstico já com dor lombar, com lesões. Eu estou falando de uma doença que dá anemia, que é mais comum acima de 60 anos, então eu estou falando de idoso. Eu estou falando de uma doença que tem muitas dores ósseas, eu estou falando de uma doença que pode ter alteração renal. Esse paciente não chega no hematologista. Onde ele chega? No geriatra, no reumatologista, no ortopedista. Tinha muitas dores. Eu ia nos ortopedistas, porém, nunca nenhum
mandou fazer o exame correto. Eu fui em diversos Era dor médicos. exatamente onde? Nas costas? Nas costas, nos braços, nas pernas, doía tudo. É comum dores nas costas? É, mas você tem que investigar. Se tiver dores nas costas um dia, passou, ok, mas tem dores nas costas um dia, depois... Tá tomando aquele analgésico e nada acontece? Então tem que ser investigado. Então é muito comum eu receber pacientes que, ó... Quanto tempo? Você tem noção, assim, de quanto tempo de dor antes? 1 ano, mais ou menos. O que a gente tenta trabalhar muito, informar os médicos que recebem esses pacientes a primeira vez, para conscientizar, para se pensar no diagnóstico de mieloma múltiplo. Muitas vezes o paciente é ativo, ele está fazendo ginástica. A gente tem história de paciente com 28 anos, que foi fazer step e começou a ter dor. Então, é um sintoma que engana muito. Eu estava treinando e uma pessoa de bicicleta me atropelou. Aí o doutor olhou para mim e falou, Joel, tem certeza que foi uma bicicleta? Pergunta estranha. 11 costelas trincadas, 10 microfraturas no crânio, húmero esquerdo quebrado, húmero direito trincado, antebraço quebrado. Vamos ter que investigar. Eu tive um cálculo renal. Foi feita uma tomografia do abdômen. E aí foi visto. A minha filha mais velha, ela é médica, hematologista infantil. E pediu para os médicos, ó, faz tal exame na minha mãe. E aí, em 24 horas, eu estava com o diagnóstico já de mieloma múltiplo, que eu não conhecia. Nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido nem falar. A primeira coisa que eu falo quando eu recebo um paciente é dizer, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo sobre a doença, porque... Aliás, muita gente deve chegar lá falando, nunca ouvi falar nessa doença. A maioria nunca ouviu falar. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você acha que sua vida parou, que você não pode fazer mais nada do que você fazia. Que é sentença e não diagnóstico. Que é uma sentença, né? E não é uma sentença. Então eu fiquei preocupada na hora, eu vou poder viver? Eu vou poder ter uma vida? Um dado que é muito importante, Astrid, que aí, que é onde a gente pode ajudar muito a fazer, inclusive, o diagnóstico precoce, tem um exame chamado eletroforese de proteína, que é capaz de detectar esse aumento desse tipo de imunoglobulina, que é um exame super simples, super fácil de fazer, barato e que as pessoas não pedem. Doutora Vânia, uma vez diagnosticados, existem diferentes tipos de tratamentos, a depender, claro, do estágio da doença e também da saúde do paciente. Como é que eles funcionam? A discussão nesse primeiro tratamento é sempre explicar para o paciente qual o objetivo do tratamento, aonde a gente está querendo chegar. Óbvio que sempre a gente vai planejar o melhor tratamento possível para aquele indivíduo. E é sempre importante explicar para o paciente que ele segue num tratamento de manutenção, mas ele pode ter uma progressão de doença também. Às vezes a pessoa percebe que não está evoluindo no tratamento, deixa, não vai aquela... Não. São 7 anos que eu vou todo mês. Agora, a médica tirou vários remédios, tanto que estou só com monoclonal. Pelo que eu estou entendendo, está em remissão. Sim, há muito tempo. A gente sabe que a gente está conseguindo controlar a doença, etc. e tal, mas é uma doença que pode ter uma outra recaída. Então, é sempre importante deixar claro para o paciente que a gente tem muitas opções de tratamento. Que a gente vai ter outra. Pode não ter dado certo para você essa. Pode não dar certo essa, mas tem outras. Tem sempre um plano B, é isso? Sempre. Fiz o transplante autólogo, porém, 1 ano e meio depois, eu tive a recidiva. E apesar dela não ter, vamos dizer, cura, ela tem tratamentos que te deixam muito bem. Então eu fiz o tratamento, em 1 mês eu tive alta, e aí começaram só os exames. No 2º, 3º mês, se não me engano, já tinha dado remissão completa. Esses novos tratamentos, que são as imunoterapias, são os tratamentos que a gente tem utilizado na recaída dos pacientes. Lá atrás, mesmo com novos tratamentos, os pacientes muitas vezes tratavam de uma resposta muito boa, mais rapidamente recaía. Hoje a gente tem combinações de tratamento onde o paciente fica muito tempo sem a doença, fazendo tratamento contínuo. E quando recai, vai fazer outro tratamento. A gente consegue que ele faça uma resposta profunda e muito duradoura. Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico 27 anos atrás, ela recebeu um diagnóstico de morte próxima. Era uma sentença, né? Era uma sentença de morte.
Hoje não mais. Olhando para a comunidade médica como um todo, como é que essas pesquisas e atualizações sobre o mieloma múltiplo andam? Quando você olha na linha do tempo, é extremamente interessante. Se você olhar até 2000, vinha lentamente aqui e ali. Nos últimos anos, é impressionante. Tipo, se fosse um gráfico, ia lá para cima. Exatamente. A sobrevida dos pacientes vem aumentando assim, paralelamente a todas essas inovações, né? Então, hoje você tem diversos grupos de drogas aprovados, inibidor de proteasoma, imunomodulador, e agora toda essa imunoterapia. Então, você tem os bispecíficos, por exemplo. Não é fácil acompanhar tudo isso. Pois é, o fato é que tem muita informação. Não adianta só ficar levando o artigo científico para médico ler, não. Tem que mostrar como é que esses tratamentos estão na vida real. Doutor hematologista, ele passou uma sexta-feira inteira, das 8 da manhã às 8 da noite, sábado o dia inteiro, revendo os meus exames, preparando para me indicar para fazer o tratamento. Imagina, isso não é amor à medicina? E a medicina evoluiu muito, a gente não tem noção disso. Você falou que já voltou a correr. Corri a São Silvestre 15. Peraí. Você correu essa São Silvestre, a 100ª? Claro! Não ia perder essa. A informação te fortalece. Você se sente muito mais preparado para tomar a decisão sobre o seu tratamento numa parceria com o seu médico. O que a gente quer na MF é que você sente no banco de motorista. Você pega a direção e fala, eu estou aqui, eu vou dirigir esse carro. Médico, você está aqui comigo de copiloto. Mas é a minha jornada. A família é importante nessa matemática? A família, sim, mas eu estenderia os cuidadores. É muito difícil para um paciente enfrentar uma doença sozinho. A gente fica mais frágil emocionalmente. Então peça e ajuda. se deixe, né? Se deixe, deixa alguém exatamente. cuidar. Isso é importante. Ainda mais eu, né? Você teve Mãe de 4, nordestina. A gente parece que já tem aquele estigma, né? De que você tem que ser forte, você tem que ser... Sim. E não é assim, se deixe, né? Se deixe ser Nesse cuidada. momento, deixa. A gente tem que toda hora estar lembrando o paciente que não é só aquilo, que ele tem que estar cuidando do corpo, cuidando do espírito, da mente, etc. e tal, que ajuda muito na qualidade de vida. Quais são os seus projetos, os seus sonhos? Viajar para a Itália. Tem um projeto agora de viajar esse mês, agora com minhas irmãs. A gente vai fazer uma viagem de navio, foi um presente da família. E pretendo fazer uma viagem com minhas filhas também. Cara, você vai correr uma maratona. Eu me enxergo passando na Baía do Guanabara, olhando os veleiros que estão parados e conseguindo cruzar a linha de chegada. Eu vou te dizer o começo de algumas frases e você completa. Receber o diagnóstico de mieloma não precisa ser... Uma sentença de morte. Se você acabou de saber que o mieloma está em recaída, saiba que... Ainda tem muitas formas de tratamento. E o tratamento é eficaz. O que nunca pode faltar na relação entre médico e paciente é... Confiança mútua. Você tem que confiar no seu médico. Quando falamos em múltiplas chances para viver, estamos falando de... Múltiplas chances para ser feliz, para fazer planos. De longa vida e com uma qualidade de vida maravilhosa, com a expectativa de ver seus filhos, seus netos debutarem, crescerem e ser bisavó. Doutora Vânia, o que você aprendeu com os seus pacientes que não consta nos livros de medicina? Tem muita coisa que eu aprendi, não foi estudando, mas sabe quem ensina mesmo? O paciente. Muito diferente a dimensão do que você leu e do que o paciente está te referindo, entendeu? O que você lembra, você, sua equipe, quando você encontrou o Joel, a Marilda, a Eliana? Você consegue lembrar o que mais te marcou nesses casos? Vem a história de vida deles. E é maravilhoso você ver a superação de todo mundo, né? É uma alegria sem fim ver a pessoa feliz, com uma ótima qualidade de vida e um mundão aí pela frente. Cada um me marcou também de alguma forma. Eles lembram de várias coisas. Eu vou ler algumas coisas que eles me falaram. A paz de espírito que elas têm, né? Elas conhecem o assunto e elas te fazem assim, não, Joel, não é o fim do mundo, pessoas conseguiram vencer e a gente acredita em você, você vai conseguir. Quando um deles, na primeira consulta, falou, Eu doutora... preciso ser abraçada. Ela levantou e me deu um abraço.
Aquilo foi muito marcante, ela falou. Além dela me explicar tudo, mas o que eu mais queria era um abraço. E eles, esses pacientes que estiveram comigo, são muito gratos. E eles disseram frases olhando para aquela câmera ali, como por exemplo, eu tive a sorte de estar lá fazendo esse tratamento. Então eu só tenho a agradecer. Obrigada por esse acolhimento. Obrigada por nunca desistir, né? Porque eles estão sempre estudando muito, indo atrás da cura, né? Você quer me matar, né? E uma pessoa falou olhando bem para a câmera, Vocês mudaram a minha vida. Muito obrigado. Acho que a pessoa se confronta com a morte e encontrou com você, com a sua equipe, a vida. Eu não estava preparada para isso. Respira. Que você realize todos os seus sonhos. Obrigado. E que você complete essa maratona da vida. Com certeza. Rede social tem? Tenho? Vou seguir para poder te ver na Itália. Tá bom, muito obrigada. Muito viu? prazer. Você tem um brilho no olhar Obrigada. que passa essa vontade de viver. Ó. Idolatrando. Ó. Doutora Vânia, que honra. Muito prazer. Muito obrigada, eu agradeço muito a você. Agora, você me emocionou muito. Muito obrigada. Muito obrigada a você por uma entrevista tão humana. Que essas histórias informem, acolham e cheguem a quem precisa. Que elas ajudem você ou alguém que você ama a olhar com mais atenção para um sintoma, a fazer uma pergunta a mais na próxima consulta, a se informar sobre os avanços científicos no tratamento do mieloma e que também funcionem como um lembrete para que os médicos se atualizem sempre que possível e escutem de forma ativa seus pacientes. Porque quando ciência, diálogo entre médico e paciente e informação de qualidade caminham juntos, as pessoas com mieloma múltiplo podem assumir as rédeas da própria jornada e ter múltiplas chances para a vida.